que a lei de Moisés funciona como uma espécie de tutor até Cristo. A lei é o nosso tutor até Cristo. Portanto, aqui em Moisés, encontramos uma espécie de menoridade, e conforme vai acontecendo uma progressão histórica, aqui em Jesus nós entendemos que existe uma espécie de maioridade. O apóstolo Paulo diz que na plenitude do tempo Deus enviou Jesus Cristo. Isto é, podemos compreender que em Jesus nós compreendemos com maturidade quem é Deus. A cruz é o ápice da revelação de Deus. Em Jesus nós compreendemos os atributos de justiça, de santidade e de amor. Todos esses elementos estão simultaneamente expressados na cruz de Cristo. E se o apóstolo Paulo fala que a lei é tutor até Cristo, muitos eruditos nos ensinam que qualquer elemento anterior a Cristo nas Escrituras deve ser lido com a ótica do Novo Testamento. Tudo que você enxerga no Antigo Testamento, você tem que botar a ótica do Novo. Tem que botar o óculos de Jesus para entender. Porque existe uma progressão histórica de Moisés até chegar em Cristo. Então Moisés é menoridade e Cristo é maioridade. E Moisés, aqui nesse momento de menoridade, nesse momento onde Deus começa a se revelar para o povo, muitos elementos que Deus começa a ensinar o povo de Israel aqui nesse período com Moisés apontando para Cristo. Por exemplo, Páscoa judaica. Páscoa judaica é a celebração, é a festa que os israelitas celebravam, a última praga que havia sido determinante para que eles saíssem do Egito, a morte do primogênito. Só que a morte do primogênito é também a proteção dos israelitas, porque a Páscoa judaica é o momento onde eles matam um cordeiro sem mancha, sem defeito, pegam o sangue do cordeiro, passam nas laterais da porta e na viga superior da porta, porque o anjo da morte, quando visse aquele sangue, passaria adiante, Pessah, no hebraico, de onde vem o nome da Páscoa. E de alguma maneira eles são imunes, não recebem a morte por causa do sangue. Este elemento, ele aponta diretamente para a justificação pelo sangue de Cristo. Quando nós olhamos para Jesus e entendemos a doutrina da justificação pelo sangue, é isso. Deus nos livra da sua ira por causa do sangue de Jesus Cristo. Por exemplo, para a nação israelita, nesse momento de menoridade, Deus estabelece uma estrutura religiosa. E nessa estrutura religiosa que Deus estabelece, tem uma espécie de tabernáculo, que posteriormente vira o templo. E nesse tabernáculo existe um lugar chamado Santíssimo Lugar. O autor do livro de Hebreus, posterior a Cristo, fala que esse lugar santíssimo é o lugar no qual Cristo adentrou após a sua morte. Aquilo ali era uma representatividade para nos mostrar, para nos ilustrar que Cristo, depois da sua morte, teve que acessar o lugar mais santo diante de Deus para se oferecer como sacrifício perpétuo. O dia que o sumo sacerdote adentrava esse local, uma vez por ano, era o Yom Kippur. Para alguns eruditos, esse dia é o Yom Kippur, o dia que o Jesus se apresenta nos céus. Portanto, é muito comum esses elementos aqui no período de menoridade servirem como uma espécie de aprendizado pedagógico. Deus apontando para Cristo. Mas não são só esses elementos que existem aqui e que de alguma maneira compõem a estrutura religiosa. Existem, por exemplo, um conjunto de ordenanças que você compreende que Deus estava querendo ensinar o povo a ter um Deus.
Guarde isso. Deus estava querendo ensinar o povo de Israel a ter um Deus. E como que funciona esse negócio de ter um Deus? Deus estabelece limites. Deus tem alguns limites. Deus ensina algumas coisas que o aborrece. Deus ensina algumas coisas que o entristece. Algumas coisas que o chateiam. Algumas coisas que ele abomina. Portanto, a lei é esse conjunto de regras que foi destinado para a nação israelita, para que eles compreendessem como que funciona essa dinâmica de relacionamento com Deus. Entretanto, diante de todas essas ordenanças, algumas delas, elas eram como regras de ouro. Algumas dessas ordenanças, elas eram especiais. Elas eram tão especiais que Deus decidiu escrevê-las com o próprio dedo em 2 tábuas de pedra. De tão especiais que elas eram, os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos eram regras especiais no que diz respeito a esse lance de aprender a ter um Deus. E é curioso ser em 2 tábuas. Eu acho curioso porque Jesus posteriormente, ele resume, sintetiza os 10 mandamentos em 2. Ama o Senhor seu Deus com toda a tua força, com todo o teu entendimento. Ama a Deus com tudo que você tem e ama o teu próximo como a ti mesmo. São esses 2 mandamentos. Jesus, de alguma maneira, sintetiza entre 2. E é curioso porque dos 10 mandamentos, 4 deles são referentes ao relacionamento do povo com Deus, e 6 deles têm a ver com o relacionamento das pessoas para com as pessoas, da harmonia, da vida em comunidade. Os 10 mandamentos eram, de certa maneira, regras para a preservação do relacionamento das pessoas com Deus e regras de preservação das pessoas para com as pessoas. Caráter, ética, moral, diz respeito a isso. E dentre esses 4 mandamentos, nós temos: não terás outro Deus além de mim, não farás imagem, não dirás o nome de Deus em vão, e guardará o sábado. Sábado é dia do Senhor. São esses os 4 mandamentos. Esses 4 mandamentos, eles tocam em 3 tensões interessantes: idolatria, temor e descanso. São 3 coisas que nessa dinâmica de relacionamento do homem para com Deus são coisas importantes. São elementos importantes: idolatria, temor e descanso. Você percebe, por exemplo, que no Antigo Testamento Israel era uma espécie de esposa de Deus, e no Novo Testamento a igreja é uma espécie de noiva de Cristo, que inclusive aguarda ansiosamente o momento da volta de Cristo. E como em qualquer relacionamento matrimonial saudável, Deus não espera outra coisa senão exclusividade. Deus quer exclusividade. Aliás, a Bíblia nos apresenta um Deus ciumento. Deus não quer ser dividido com ninguém. E durante todo o enredo bíblico, Deus inclusive está disposto a discipliná-los, para que o povo aprenda o princípio de ter um Deus só. Somente eu, o Senhor. Não podia ter outro Deus. Exclusividade. Inclusive, você percebe que no momento que a nação começa a ser governada por reis, Saul, Davi, Salomão, e de repente o reino divide. Roboão. Aí temos o reino do sul, Judá, e o reino do norte, reino de Israel. Capital Samaria, capital Jerusalém. Reis diferentes começam a governar aqui. No reino do sul, dos mais ou menos 20 reis que governaram, 4 foram bons, 4 foram mais ou menos, e 12 foram muito ruins. E no reino do norte, mais ou menos os 20 reis que reinaram foram todos ruins. Todos levaram a nação à idolatria. Todos levaram a nação a uma espécie de
a uma espécie de esquecimento de quem é Deus. E pagaram caro por isso, porque por consequência foi um povo praticamente quase extinto. O Reino do Norte chega a quase um nível de extinção, tanto que nos tempos de Jesus, quando você abre a sua Bíblia no Novo Testamento, você percebe que existe uma certa tensão entre os samaritanos. Por quê? Porque os samaritanos faz parte desse povo aqui que foi extinto e depois virou um povo misto, porque eles cometeram idolatria, e Deus abomina idolatria. Temor. Você percebe na Bíblia Sagrada que Deus estava disposto a disciplinar o seu povo para que o povo aprendesse a ter temor a Deus. Mas o descanso é uma coisa curiosa. O descanso, sendo ele um elemento importante no nosso relacionamento com Deus, ele é uma coisa muito curiosa. Porque note que quando a gente abre a Bíblia, ela já começa dizendo que Deus trabalhou 6 dias e no 7º dia Deus descansou, no Shabat. E Deus não apenas descansou, porque Deus santificou e abençoou o 7º dia. Aí você vai lendo a Bíblia, abre por exemplo Isaías 66, e você vê que o céu é o trono de Deus, e a terra é o estrado para os pés de Deus. Portanto, a terra é esse local que está sendo preparada para o descanso de Deus. A terra é o local que está sendo preparado para o descanso de Deus. Nós, os filhos de Deus, quando chegar o momento, descansaremos em Deus e com o Senhor. O autor do livro de Hebreus diz que nos está sendo preparado ainda resta um descanso sabático. O autor do livro do Apocalipse, ele vai nos dizer que aqueles que morrem no Senhor descansam das suas fadigas, porque as suas obras o acompanham. Então está sendo preparado, e você percebe que desde Gênesis a Apocalipse, esse lance do descanso, ele é mais do que aprender a descansar e relaxar e não ficar ansioso. Ele é mais do que isso. Ele tem um lance muito misterioso na Bíblia Sagrada sobre o descanso. Eu gosto de pensar, inclusive, que quando a gente consegue e aprende a descansar, a gente está experimentando um pouco da eternidade. Eu acho que a eternidade tem gosto de férias. Eu acho que a eternidade tem esse gostinho de descanso, de relaxamento. E Deus queria ensinar o povo a descansar. E Deus estava tão ligado com esse lance de fazer com que o povo descansasse, que essa era uma tarefa ou uma lição que Deus estava disposto a aplicar todos os dias. O descanso em Deus, na Bíblia Sagrada, sobretudo nesse ambiente de menoridade, de início, era algo que Deus queria ensinar a qualquer custo, e estava disposto a aplicar essa lição todos os dias. Porque o sábado é um dia, é o 7º, o Shabat. Mas você percebe que quando Deus começa a ensinar sobre o princípio do descanso, Ele quer que o povo aprenda a descansar nele todos os dias. Êxodo 16 é quando Deus começa a ensinar o princípio do descanso para o povo. Vamos abrir em Êxodo capítulo 16. Diz assim: toda a comunidade de Israel partiu de Elim e chegou ao deserto de Sim, que fica entre Elim e o Sinai. Foi no 15º dia do 2º mês, depois que saíram do Egito. No deserto, toda a comunidade de Israel reclamou a Moisés e Arão. Disseram-lhe os israelitas: quem dera a mão do Senhor nos tivesse matado no Egito. Lembrem-se que é um momento onde eles acabam de ser libertos do Egito. Eles eram escravos no Egito, e eles saem do Egito com algo no coração, com uma promessa, que é a Canaã, a terra prometida. E de repente eles saem e começam a vagar durante um período. Hoje sabemos que esse período durou nada mais, nada menos do que 40 anos. 40 anos eles ficaram vagando no deserto.
Então nesse momento eles estão com a expectativa de chegar na terra, mas estão no deserto e começam a passar fome e começam a reclamar. Esse é o contexto. Quem dera a mão do Senhor nos tivesse matado no Egito. Lá nós sentávamos ao redor das panelas de carne e comíamos pão à vontade. Mas vocês nos trouxeram a este deserto para fazer morrer de fome toda esta multidão. Deuteronômio capítulo 8 diz que Deus, de fato, levou o seu povo ao extremo. Deuteronômio capítulo 8 diz que Deus, de fato, levou eles a passar fome. Porque Deus tinha um compromisso, Deus tinha um objetivo. E o objetivo de Deus era o seguinte: que eles aprendessem que nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Esse era o ensinamento. Nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. E quando eu leio Deuteronômio, que é inclusive um texto citado por Jesus na sua tentação no deserto, quando eu escuto essa expressão de que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus, vem uma imagem na minha mente. E a imagem que vem na minha mente é de uma mamãe pássaro alimentando seu filhote no ninho. Já viram essa cena? Mamãe pássaro alimentando o filhote no ninho. Ela sai pegar comida porque o filhote ele não tem condições biológicas de encontrar o seu próprio alimento, então ele fica ali no ninho, na expectativa, na espera. E a mamãe vem, traz o alimento que vem do alto, deposita, sei lá se deposita ou alimenta e entrega ali para os seus filhotes. Esse estado de dependência, de vida ou morte, de um passarinho que não tem nem os atributos intelectuais, se é que eu posso dizer assim a respeito de um passarinho, para compreender a vida, e nem os atributos biológicos para caçar o seu próprio alimento. Ele somente abre a boca e come. Essa dependência total da mamãe e filhote é a dependência que Deus espera dos seus filhos. É esse tipo de dependência que Deus quer para com seus filhos, que os seus filhos tenham nele. É aquele tipo de dependência de espera, uma dependência absoluta, de fé, que é a certeza das coisas que se esperam. Se o povo não recebesse alimento, morria. Se o bebê filhote não recebe alimento, morria. Deus quer que nós estejamos em um nível de descanso tão profundo, semelhante a esse filhote que espera o alimento que vem da mamãe. É esse o nível de descanso que Deus quer levar ao seu povo. E é tão curioso, porque olha a maneira como Deus faz. Versículo 4. Disse, porém, o Senhor a Moisés: eu lhes farei chover pão do céu. Curioso isso, né? Eu lhes farei chover pão do céu. O povo sairá e recolherá diariamente a porção necessária para aquele dia. Com isso os porei à prova para ver se seguem ou não as minhas instruções. No sexto dia trarão para ser preparado o dobro do que recolhem nos outros dias. Deus queria que o povo aprendesse a sair do acampamento, recolher o alimento para o dia e não pensar no outro dia. Isso é muito curioso, porque lembra Jesus na oração do Pai Nosso? Como é que Jesus nos ensina a orar? Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. O pão nosso de cada dia. Percebe que Jesus, em confirmação com essa característica, com essa atenção que a gente está trabalhando, Jesus ensina a gente a pedir o pão pro dia e não se preocupar com o dia da manhã. Inclusive no mesmo contexto, no Sermão do Monte, Jesus fala que esse negócio de se preocupar com amanhã é coisa de quem não tem Deus.
Porque quem tem Deus não se preocupa com amanhã. Porque se preocupar com amanhã gera um estado de ansiedade. E o estado de ansiedade te sequestra, te rouba do estado de descanso que Deus quer que você seja levado. E eu perguntei para Jéssica, ela me falou, pelo menos eu não vou estar falando bobagem. O oposto de descanso, relaxamento, é ansiedade. São antagônicos essas expressões. E é curioso porque muitas vezes aquilo que te impede de entrar num estado no qual Deus quer que você seja levado, para que você aprenda a confiar nele, como o filhote confia na mamãe pássaro, o que te rouba, te sequestra de você entrar nesse estado que é crucial, importantíssimo no seu relacionamento para com Deus, é a ansiedade. É esse excesso de preocupação. A Bíblia fala aqui no texto, é curioso, porque essa era a determinação. O povo vai sair e vai recolher o maná pro dia. Aí Deus mandou o maná, algumas pessoas saíram e recolheram a mais do que suficiente. E aí Deus ensina. É curioso o texto, leiam, é fabuloso o texto. A Bíblia fala que não sobrou para quem pegou demais e não faltou para quem pegou de menos. Deus estava querendo ensinar eles confiança, descanso, relaxem, amanhã vai vir de novo, apertem o suficiente. E aí algumas pessoas que pegavam, guardavam, apodrecia, cheirava mal. No 7º dia, quando Deus no 6º mandava para 2 dias, algumas pessoas saíram, mas não encontraram nada. Até que de repente no versículo 30, então depois de Deus ensinar, diz assim: então o povo descansou no 7º dia. Sabe o que eles fizeram no 7º dia? Nada. Não fizeram nada. Descansaram. Não fizeram absolutamente nada. Aliás, alguns rabinos, eles discutem acerca do Shabat para saber que tipo de atividade eu posso ou eu não posso fazer. Por exemplo, minha casa pegou fogo no sábado. Eu chamo os bombeiros, eu salvo a minha casa. Eu posso ou não posso fazer isso? Meu animal ficou doente. Eu posso ou não posso tratar o meu animal? A nossa cidade foi invadida no sábado. Os soldados trabalham ou não trabalham no sábado? Essa era a discussão do rabino sobre o que fazer no sábado. É uma discussão até certo ponto produtiva, mas a questão é que o que Deus quer, o que de fato Deus quer, é que nós sejamos levados a um estado de descanso e de confiança. Porque descansar é confiar. Descansar é ter Deus. Ou melhor, descansar é ter um pai. Descansar é ter um pai. Jesus fala algo fantástico sobre isso. Eu gostaria de fazer a leitura. Mateus capítulo 6, versículo 25. Quando a gente escuta essa palavra de Jesus, a voz da ansiedade, posso falar assim? Voz da ansiedade, tem uma voz da ansiedade, né? A voz da ansiedade, ela vai dizer para você: isso é impossível, isso é impossível, isso que Jesus está falando é utopia, é viagem, não existe, não existe. Isso aí é a voz da ansiedade, aprenda a calar ela. É Jesus que está falando. Deus está ligado, Deus tem um negócio com esse lance de você aprender a ter fé nele. A Bíblia fala que sem fé é impossível agradar o Senhor. É impossível, então a gente tem que aprender a ter Deus. Então, se a ansiedade fala, não, esse negócio é impossível, não é a voz de Deus, isso aí. Se não é a voz de Deus, é a voz de quem? Não é do diabo, é da ansiedade. Vamos lá. Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com a sua própria vida. Não fiquem ansiosos quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo quanto ao que vestir. Como isso? Como isso? Não é a vida mais importante que a comida? E o corpo mais importante que a roupa? Note que nesse período de peregrinação, Deus não apenas
sustentou eles com pão que vinha do céu, mas Deus também fez com que as roupas deles crescessem conforme eles fossem crescendo. Observem as aves do céu. Aí Jesus manda a gente observar as aves dos céus. Não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Porque o estado de tensão e o estado de ansiedade, ele não muda nada na sua vida, não vai mudar nada, só vai te roubar e te sequestrar de um estado de relaxamento, que é inclusive um estado onde Deus quer te levar. Ele não vai mudar, ele não vai acrescentar uma hora do dia, não vai acontecer nada, ele só vai deixar você doente. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como eles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, e amanhã ela é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Ou ansiosinhos? Portanto, não se preocupem dizendo o que vamos comer, ou o que vamos beber, ou o que vamos vestir, pois os pagãos, é quem não tem Deus, é quem corre atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta cada dia o seu próprio mal. Será que amanhã vai chover como do céu? Hoje choveu. Será que amanhã vai chover? Isso é coisa do amanhã. Se amanhã vai ter ou se não vai ter, isso é coisa do amanhã. E o que eu faço hoje? Eu faço aquilo que o salmista no Salmo 3 diz: eu me deito e durmo e volto a acordar, porque é o Senhor que me sustenta. Eu me deito sem me preocupar com amanhã e durmo e acordo no outro dia, porque eu tenho o Pai do céu que cuida de mim. Se preocupar com amanhã, andar ansioso, respeito quem não tem Deus, mas é coisa de quem não tem Deus. Porque se você é cristão e assim como eu tem Jesus como seu Salvador, o Jesus está nos ensinando o seguinte: aprendam a ter um relacionamento com um Pai que sabe daquilo que vocês precisam antes mesmo de vocês pedirem. Não precisa nem pedir, vocês têm Pai. O apóstolo Paulo, ele diz algo interessante. Ele diz assim, Filipenses 4, versículo 6: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graça, apresentem seus pedidos a Deus. Percebam como o método, a forma, ou todo o empreendimento que a gente vai ter para lidar com a ansiedade ou com o transtorno de ansiedade passa pela percepção de ter um Deus. Não andem ansiosos por coisa alguma. Por quê? Porque vocês têm um Deus. Quem tem Deus não tem motivo para ficar ansioso. Eu tinha feito uma pergunta para a Jéssica no consultório: como que a fé pode nos ajudar a combater o transtorno de ansiedade? É assim, é simples. Você deita, fala: papai, me dá um sono tranquilo. Todos os problemas de amanhã pertencem ao amanhã. Agora eu vou brincar com o cachorro, eu vou brincar com a minha filha. Agora é hora do sol, o sol está se pondo. O sol está se pondo, é hora de eu descansar. É hora de eu ter o descanso do meu dia. É curioso porque no relato da criação, o relato vai nos dando umas pausas. Passou-se a tarde de manhã e foi o primeiro dia. Passou-se a tarde de manhã e foi o segundo dia. Nos dizendo que Deus não entrou numa jornada frenética, tipo assim, preciso fazer o mundo.
Ai meu Deus, o sol, amanhã, ai meu Deus, eu tô atrasado, não sei o que, o homem, meu Deus, sei lá, tipo, deixa o suco aí biológico pronto, porque eu amo. Não tem esse negócio com Deus. Deus vai fazendo e para. E tem um intervalo que separa um dia para o outro. E o que faz esse intervalo? Nada, dorme, descansa, faz nada. Não faz absolutamente nada, é um intervalo de um dia para o outro. E note que para o judeu o dia é o dia que começa, passou-se a tarde e amanhã, o dia começa a partir das 6 da tarde. Para o judeu o dia começa no descanso. Para o judeu o dia não começa quando eu acordo. O meu dia, ele começa quando eu vou descansar. Porque já perceberam que se eu não descanso bem, o meu dia, ele não existe. Então o meu dia começa eu exercendo a minha fé, não ficando ansioso por coisa alguma, curtindo o meu tempo aqui pós-trabalho com a minha família. Aí eu durmo e depois eu acordo, e aí meu dia já está na metade. E aí as coisas do dia, enfim, Deus te ajuda. E tomara que ajude. Conta a história que um missionário africano, um missionário tentava ensinar para uma nativa africana a oração do Pai Nosso. Só que ela não passava da primeira parte, Pai Nosso. Ele, encucado, perguntou para a nativa: por que você não ora o restante da oração que eu estou tentando te ensinar? Ela respondeu: porque se eu tenho um pai, eu não preciso de mais nada. Às vezes a nossa oração, ela tem que ser aquela oração de uma palavra só. Abba, Pai, eu tenho Deus. E descansar nessa premissa, nessa verdade. E entrar num estado de repouso, de descanso e de dependência. Na nossa vida funciona mais ou menos assim: a gente nasce e a gente progride conforme a gente vai sendo independente. A gente vai se emancipando e conforme a gente vai sendo independente, pagando as próprias contas, a gente vai progredindo na vida. Na vida espiritual é inversamente proporcional. Eu progrido na vida espiritual conforme eu dependo de Deus. A progressão na vida espiritual tem a ver com depender de Deus. E depender de Deus e saber que nós temos um Deus, talvez, na minha opinião, seja a maior ferramenta para combatermos o transtorno de ansiedade e depressão. Na minha opinião. Saber que eu tenho um Deus no céu que cuida de mim. E todas as outras coisas são super necessárias. Terapia, psiquiatria, são necessárias. Para nós, cristãos, temos o privilégio de termos um Deus no céu que cuida de nós, que está olhando por nós e que nos escuta, que nos enxerga, que nos examina e que cuida de nós. Ele é o nosso pastor. Minha oração é para que você aprenda a entrar nesse estado de descanso em Deus, que é os braços de Deus. Que você aprenda a entrar nesse estado de dependência absoluta de Deus e relaxar, sem fazer nada, absolutamente nada, mostrando para todo o seu ser, mostrando para sua mente, para o seu coração, mostrando para si mesmo, que você tem um Deus. Queremos cantar uma canção com vocês. Feche os olhos.